O que me causa mais desespero não foi necessariamente a LDO, mas saiu um documento do Tesouro Nacional colocando projeção. É que só o Brasil faz certas coisas que eu acho maravilhosas, né? Tipo, a China ela tem o seu plano quinquenal, né? O Brasil faz projeção de 10 anos, com medidas que são drásticas para o Brasil, né? O Tesouro Nacional ele colocou uma projeção daqui para 10 anos da gente ter uma diminuição contínua de despesas discricionárias, né, que são tipo, as despesas direto com o serviço público, de 5,2% cair para 4,4% do PIB, com pessoal de 3,8% para 2,7% do PIB. Isso daí, para esses anarcocapitalistas, para esses liberais brasileiros que têm um neurônio somente, né? Porque se tivesse 2 neurônios, eles talvez conseguissem pensar, mas como só tem um, eles não conseguem, porque um não consegue conversar com o outro, né? Se pelo menos tivessem 2 neurônios, ajudaria. Mas os liberais brasileiros não têm, só tem um, né? Que falam que o Brasil ele gasta muito com o serviço público infla o Brasil, atrapalha o Brasil se desenvolver. A gente tem menos de 4% do PIB gasto com investimento em pessoal no serviço público. Tá? E fazer uma proposta maravilhosa. A ideia de projeção do governo, do Tesouro Nacional, é ter que a nossa receita daqui a 10 anos vá para 17,8% do PIB. E como está hoje, Arthur? Hoje está em 18,2%. O governo está propondo que daqui a 10 anos, com todos os programas que ele tem, a receita diminuir. E aí, qual é a proposta do governo especificamente para gerar superávit? Uma ideia maravilhosa. É você, daqui a 10 anos, pensar que sua despesa de 18,6% do PIB caia para 15,3% do PIB. Ou seja, o governo brasileiro ele tem um pensamento de fazer um investimento de conta pública de que ele só gera dinheiro como se fosse uma dona de casa. Parece que, na realidade, o governo ele não é o governo. O governo brasileiro ele é, na realidade, o consenso de pessoas que fizeram economia doméstica na rural e que elas associam que o governo se funciona como uma casa. Eu não estou falando mal de quem fez economia doméstica, só que o problema é que parece completamente imbecil uma pessoa considerar que o governo funciona como se fosse uma casa. Numa casa, eu não tenho como gerar mais renda para mim. O governo tem como. O Paulo Guedes está ali exatamente para fazer isso. O Paulo Guedes está ali para ele aumentar a receita. Ele pode aumentar a receita. Ele pode fazer um montão de política. Só que a proposta do governo é diminuir investimento e, diminuindo o investimento, diminuir ainda mais o gasto, porque aí sobra dinheiro. Porque eu não consigo entender esse tipo de pensamento de fazer uma destruição da nação para conseguir fazer um investimento. E só para lembrar, além da 5ª alteração do teto de gasto, e todo mundo esquece de falar isso, e eu fico repetindo isso eternamente em todas as minhas conversas, eu quero saber no que foi efetivado, no que se auxiliou o Brasil, a liberação de 1,2 trilhões de reais para liquidez bancária antes da decretação de lockdown, no dia 15 de março. Eu quero que o Paulo Guedes consiga me explicar, o governo consiga me explicar o que se deu a liberação de 1,3 trilhões de reais para liquidez bancária. No que isso auxiliou o Brasil de 2020 até aqui? Eles não sabem explicar, porque, na realidade, além de fazer alteração de teto de forma eleitoreira, que eu não tenho nada contra a alteração de teto, a gente aqui no programa sempre foi contra essa política. A gente é contra teto de gastos. A gente é contra. Agora, até porque só funciona para educação, saúde, ciência e social. É só para isso teto. As únicas áreas que não é para ter controle. A única área que não é para ter controle. A única área que não é para ter controle tem controle. O governo brasileiro ele tem uma proposta de crescer sem fazer investimento. E aí isso só vai se refletir em uma questão: política de privatização e venda de patrimônio público.
Arthur, eu quero aproveitar aquele bate-papo que a gente estava fazendo antes de começar o programa. Você lembra? A gente conversando sobre a questão do crescimento do país e tal, aí você deu o exemplo da China, né? Que você falou, não, na China se emite moeda, mas o iene não cai, por quê? Porque esse dinheiro é destinado a investimentos do governo. Esses investimentos são investimentos produtivos. E o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento de exportação desse país que vai gerar o quê? Vai trazer divisas em dólar. O Brasil, ele cada vez mais vai na contramão disso. Eles acham que emitir moeda é um crime, não há mais investimento na indústria, cada vez menos indústria, né? Mais agro é pop, agro é isso, agro é o inferno, agro é o diabo a quatro. O país está virando um agroexportador cada vez mais, né? Só commodities, e mais vulnerável internacionalmente, e a moeda continua perdendo valor. O real continua desvalorizando frente ao dólar. Quer dizer, então é uma política neoliberal, não é só neofascista, ela é nefasta, ela é destrutiva. Está entendendo? E o seu Paulo Guedes está rindo à toa, porque ele está ganhando bilhões com isso. Bilhões, não são milhões. São bilhões. E eu vou te dizer o que adiantou para o Brasil, nada, mas para os banqueiros, essa liquidez toda que ele deu rendeu muito dinheiro. Rendeu muito dinheiro. Porque eles souberam usar muito bem essa liquidez para fazer mais dinheiro.